Muito bem, caro aluno, nós estamos de volta com a nossa aula para o concurso da Câmara de Camaçari e hoje nós iremos dar início ao estudo do regimento interno da Câmara. Nós iremos iniciar com a aula número 1, tratando sobre as disposições preliminares desse regimento. Mas antes de darmos início à nossa aula, eu peço a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like, o seu comentário e também compartilhando com amigo. E você que ainda não adquiriu o simulado, sabe que ainda dá tempo de adquirir, né? Basta apenas clicar no link da descrição e aproveitar esta grande oportunidade de estar testando os seus conhecimentos. Você já está estudando, assistindo, acompanhando as aulas e estudando aí as leis que vão cair na parte de legislação específica. Então, a melhor forma de estar testando os seus conhecimentos é por meio do simulado completo, né? Temos aí também o gratuito para vocês exercitarem, mas temos o completo com 100 questões, certo? Lembrando que são questões de múltipla escolha, questões conforme o estilo que a banca exige no edital. Então, isso também é importante para você estar aí exercitando. Mas vamos iniciar aqui a aula número 1, tratando sobre as disposições preliminares, né? Essas disposições preliminares são os assuntos, né, introdutórios ao regimento interno, né, que tratam sobre a organização, o funcionamento da Câmara. Então, são algumas informações que nós vamos ter aqui introdutórias e que não requer tanta importância, tanta relevância, mas a gente tem que estudar tudo, né? A gente não pode deixar de estudar. Então, o artigo 1º vai tratar da sede, né? Como já vimos aqui em destaque, né? Que a Câmara Municipal tem sua sede em edifício próprio, situado no município, para tal fim destinado. Aí o parágrafo 1º já vai dizer que consideram-se nulas as sessões da Câmara realizadas fora da sua sede, quando não autorizadas por 2/3 dos vereadores. Então, aqui nós temos duas informações que é a respeito das sessões da Câmara. A primeira informação é que quando a determinada sessão não for realizada dentro da sua sede, vai ser considerada nula, ou seja, não tem nenhuma validade, certo? Já a segunda informação traz que pode acontecer, né, fora da sede, desde que é autorizado por 2/3 dos vereadores. Então, grave bem essa informação, esse número, 2/3 dos vereadores, ok? O parágrafo 2º diz que somente por deliberação do presidente, mediante resolução administrativa e quando o interesse público exigir, vejam quantos requisitos tem aqui, né? Poderá o recinto das sessões da Câmara ser utilizado para outros fins, que não os da sua finalidade. Então, nós sabemos que a finalidade principal ali é os vereadores, né, estarem ali deliberando acerca de assuntos de interesse público, né, principalmente no tocante à legislação, certo? Porque é a Câmara, a Casa Legislativa, certo? Então, assuntos de interesse público relacionados à legislação, né? Só que tem as exceções, que é quando aquela Câmara ela pode ser destinada, as sessões da Câmara podem ser destinadas para outros fins. Neste caso, para que isso venha a acontecer, é necessário, nós temos aqui pelo menos 3 requisitos. Então, gravem aí essas informações que pode ser objeto de questão de prova, né? Então, veja, deliberação do presidente, certo? Presidente da Câmara. Segundo lugar, mediante resolução administrativa. Então, o presidente é que vai deliberar, ou seja, que vai autorizar, mas essa autorização tem que ser por meio de resolução administrativa. E, em terceiro lugar, que demonstre determinado interesse público. Quando ele diz aqui, quando o interesse público exigir. Estamos diante, mais uma vez, de um termo, um conceito jurídico indeterminado. Não sabemos
qual é esse interesse público e provavelmente o regimento ele não trata aqui qual é esse interesse, mas o caso concreto é que vai apontar, certo? Então, três situações em que a Câmara pode ser destinado outro fim para as sessões da Câmara, certo? Seguindo, temos o capítulo 2, que vai tratar das sessões legislativas. O artigo 2º diz que a Câmara dos Vereadores reunir-se-á, aqui nós iremos tratar sobre as reuniões, certo? Então veja que eu já deixo destaque, você também pode ir adotando essa forma de estudar, já destacando os termos essenciais de cada artigo. Então, trata de reunião da Câmara, certo? Então vamos ter aqui dois tipos de reuniões, que são as reuniões ordinárias e as reuniões extraordinárias, certo? Então, em primeiro lugar, as ordinárias, né, vão acontecer às terças e às quintas-feiras, certo? Terças e quintas, com início dos trabalhos às 9 horas, a partir de 15 de fevereiro até 30 de junho e a partir de 1º de agosto até 15 de dezembro. Então, temos aqui vários dados, certo? Para melhor fixar na nossa mente, eu coloquei aqui naquele velho e bondoso, né, esqueminha que traz aqui, né, os dias, o horário e a data, certo? Então você já não precisa se preocupar de como organizar isso aí. Os dias vão ser as terças e as quintas, certo? O horário vai ser a partir de 9 horas, ok? Não traz aqui o horário limite, mas trata aqui às 9 horas, né? E a data vai ser, nós temos aqui dois períodos, né? E temos o recesso, né? Então, o período que não vem aqui, trazendo aqui, é o período, é claro, é lógico, né? É o período do recesso. Então, de 15 de fevereiro a 30 de junho vai ser o primeiro aí semestre, digamos assim, do ano de trabalho da Câmara. E o segundo semestre vai ser de 1º de agosto a 15 de dezembro, certo, gente? Então, essa é a forma, né, o formato das reuniões ordinárias. Seguindo agora, vamos ter as reuniões extraordinárias. Veja que as reuniões extraordinárias, elas não vão obedecer esses critérios de horário e tal, até porque o próprio caráter da reunião é um caráter extraordinário. Então, vai de acordo com o momento, a situação, esse tipo de reunião. Então, vamos lá. A extraordinária vai acontecer quando? Quais são as situações? Quem é que pode, nesse caso aqui, convocar reuniões extraordinárias? Salvo engano, isso aqui é uma das questões que eu abordo no simulado completo, certo? Então, vamos lá. A letra A diz que vai ser o presidente, né? A letra B, maioria dos vereadores, e a letra C, o prefeito municipal. Então, nós vamos ter aí três figuras que podem convocar sessões ou reuniões extraordinárias. Em primeiro lugar, o presidente da Câmara. Segundo, a maioria dos vereadores, certo? E, em terceiro lugar, o prefeito municipal. Agora, o parágrafo primeiro diz que as reuniões marcadas para a data a que se refere o inciso primeiro, ou seja, reuniões ordinárias, serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem sábado, domingo ou feriado. Então, digamos que marcou-se a reunião ordinária, caiu sábado, domingo ou feriado, então vai ser automaticamente transferida para o próximo dia útil seguinte, ok? Agora, o capítulo 3º. No capítulo 3º, vamos tratar do poder legislativo, certo? E aí começa agora dando as disposições acerca dos vereadores, da mesa, do presidente e etc. Ok? Então, o artigo 3º, ele tem como título aí a questão da posse dos vereadores. Então, diz que o candidato diplomado vereador apresentará à mesa diretora, pessoalmente ou por intermédio de seu partido político, até o dia da posse, né, que vai ser o dia
que estiver marcado pela Câmara, pela Justiça Eleitoral, né? Até o dia da posse para cada legislatura, o diploma expedido pela Justiça Eleitoral, a comunicação de seu nome parlamentar e a legenda partidária e a sua declaração pessoal de bens, ok? Então, o que é que eu devo observar aqui neste artigo 3º, né? São as informações a respeito do que se deve apresentar, o vereador se deve apresentar até o dia da posse. Então, mais uma vez, para fixar melhor, colocamos aqui no velho e bom esqueminha, né, acerca do que se deve apresentar para a posse. Então, em primeiro lugar, diploma expedido pela Justiça Eleitoral. Em segundo lugar, comunicação de seu nome parlamentar. Terceiro lugar, legenda partidária. E quarto lugar, declaração pessoal de bens, né? E nesse caso aqui é declarar quais são os bens que os vereadores possuem, né? Quantidade dos bens, que isso é um dos requisitos para eles assumirem, né? Eles tomarem posse, melhor dizendo, como vereador, certo? Então, nós temos aí esses 4 requisitos importantes para tomar a posse. Seguindo agora, nós vamos para o parágrafo único, né, desse artigo 3º, que diz que caberá à segunda secretária da mesa organizar a relação dos vereadores diplomados, devendo concluí-la até a instalação da sessão da posse. Então, isso aqui é só um parágrafo informativo, esclarecendo aqui, né, quem deve organizar essa relação dos vereadores que vão ser diplomados, certo? Então, aqui nesse caso vai ser a segunda secretária da mesa, ok? Agora o artigo 4º, né? O artigo 4º vai trazer aqui algumas informações também importantes acerca da posse. Veja que diz que às 16 horas do dia 1º de janeiro do primeiro ano de cada legislatura, os candidatos diplomados vereadores reunir-se-ão na sede da Câmara para ato da posse e para a eleição da mesa diretora. Então, aqui traz o horário, né? Nesse caso, para a posse. Não confundir, cuidado para não confundir com o horário que nós vimos agora há pouco das reuniões ordinárias, certo? Isso aqui trata basicamente da posse. Então, 1º de janeiro, às 16 horas, ok? O parágrafo 1º diz que o candidato diplomado vereador, com maior número de mandatos, né, assumirá a direção dos trabalhos e, em caso de igualdade, aquele que for mais idoso, certo? Então, aqui trata de quem deve assumir os trabalhos da Câmara, certo? Então, nesse caso, vai ser aquele que já teve mais mandatos, certo? Caso de empate, né, dois vereadores, né, tenha a mesma quantidade de mandatos, então aqui vai ser desempatado pelo critério da idade. Aquele que for mais idoso é que vai ganhar nesse caso aqui, ok? Então veja que a maioria dessas informações são informações acerca do funcionamento da Câmara. A gente ainda não entrou ainda nos assuntos de organização e tal, que a gente vai entrar ainda nesta aula. Então veja que estamos ainda tratando aqui sobre aquelas informações gerais, certo? Parágrafo 2º, né, diz que aberta a sessão, o presidente convidará 2 candidatos diplomados vereador, preferencialmente de partidos políticos diferenciados, para secretariarem os trabalhos, ou seja, para assumir ali a função de secretário dos trabalhos. Em sequência, proclamará os nomes constantes da relação a que se refere o parágrafo único do artigo anterior, ou seja, aqueles vereadores que vão ser, né, empossados. Né? O parágrafo 3º diz que, examinadas e decididas pelo presidente, as reclamações atinentes à relação nominal, após o juramento solene, será dada posse aos diplomados do cargo de vereador. Então, nesse caso aqui, ele vai analisar a relação e vai também abrir, né, uma oportunidade ali para alguma impugnação, né, daqueles que estão ali naquela lista. Caso não haja nenhuma
impugnação às reclamações em relação à lista que está ali dos vereadores, então ele vai proclamar, né? Ele vai dar posse, nesse caso, aos vereadores, certo? Seguindo, temos o texto agora no parágrafo 4, que é o texto do juramento, né? Que é aquele texto, né? Que é, digamos, costumeiro, rotineiro de sempre, que todos os vereadores que assumem, né? E tomam posse, eles repetem aquele texto de juramento que se faz na sessão solene. Então, o texto é esse que está aqui destacado, né? Prometo manter, defender e cumprir a Constituição Federal, a Estadual, a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, promover o bem geral do povo de Camaçari, desempenhando com lealdade o mandato que me foi conferido, né? Defendendo a integridade e autonomia do município. Aí, em ato contínuo, feita essa chamada nominal, cada vereador ainda em pé, aliás, ainda de pé, ratificará. Ratificará aí é confirmar, né? O juramento dizendo, assim prometo, certo? Então, ele vai repetir todo esse texto, recitar todo esse texto aqui e depois ele vai dizer, assim prometo, certo? Então, isso é o texto do juramento, ok? Só prestar atenção, né? Não sei, pode ser que a banca queira usar isso como questão de prova, né? Então, só prestar atenção às palavras que estão aqui, que são palavras de respeitosas, né? De consideração, dizendo que vai cumprir, que vai obedecer, tal, que vai observar, né? Mas, se caso vier uma questão em relação a isso, é porque vai ser alguma palavrinha que vai estar aí desrespeitando esses diplomas legais que foram citados aqui. Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica. O parágrafo 5º diz que o texto do compromisso e o ritual de juramento não poderão ser modificados, certo? Então, esse texto aqui, até 2050, ou sei lá, até o mundo se acabar, vai ser o mesmo texto, ele não poderá ser modificado, ok? Se você quiser incluir uma palavrinha aqui a mais ou tirar uma a menos, enfim, você não pode fazer nada porque o texto vai continuar o mesmo. Seguindo, temos o parágrafo 6º, né, que diz que o vereador não empossado, na forma prevista neste artigo, poderá, em sessão posterior, prestar o compromisso junto à mesa diretora, né? Então, temos aqui essa possibilidade, né? Isso aqui é quando alguém pode até perguntar assim, e caso alguém não possa tomar posse naquele dia marcado, certo? Alguma coisa prevista acontecendo. Então, nesse caso aqui, excepcionalmente, ele poderá, em sessão posterior, prestar o compromisso junto à mesa diretora. Agora, observe que isso aqui já é uma exceção, né? Mas há uma exceção dessa exceção na parte seguinte, né? Veja que diz aqui, exceto nos períodos de recesso da Câmara, quando fará perante o presidente, certo? Então, nesse caso aqui, né, ele não poderá prestar esse compromisso, né, porque a Câmara estará em recesso. Mas ele pode prestar ainda esse compromisso? Pode prestar esse compromisso. Todavia, vai ser perante o presidente da Câmara, certo? E não perante a mesa diretora, né? Então, são essas as disposições acerca da exceção de não poder prestar o seu compromisso de posse no dia marcado, certo? Seguindo agora, nós temos mais uma exceção aí, né? Além dessa que nós vimos anterior, que é trazida pelo parágrafo 7º. O parágrafo 7º vai dizer que, salvo motivos de força maior, caso fortuito e enfermidade, então grave bem isso aqui, para a banca não querer confundir vocês e colocar aí mais um motivo sem ser esses três que temos aqui. Temos apenas três, que é força maior, caso fortuito e enfermidade, certo? Devidamente comprovados, a posse dar-se-á no prazo de até 30 dias. Preste atenção a este prazo, que bancas adoram prazo. No prazo de até 30 dias, né? Então,
foi marcado para aquele dia, não pôde acontecer naquele dia, por um desses três motivos, né? Força maior, caso fortuito, ou enfermidade, nesse caso aqui, uma enfermidade comprovada que você estava enfermo, estava no hospital, ou com uma doença muito difícil que não pôde ir comparecer. Então, nesse caso aqui, nós não, né? A Câmara Municipal vai dar um prazo de até 30 dias para você ser empossado, para o vereador, o futuro vereador ser empossado, né? Aí diz aqui, da sessão a que se refere ao estatuto, prorrogável por igual período. Então, presta atenção que tem 30 dias, mais caso em 30 dias. Digamos que aquele candidato, né, que foi eleito vereador, né, e que ainda não foi empossado, ele está com uma doença muito terrível, muito grave mesmo, e naquele prazo de 30 dias ele ainda não se recuperou. E aí? Ele vai perder o momento de ser empossado? Não. Aí ele vai comunicar à Câmara, né, e vai ser dado mais 30 dias para que ele possa, nesse caso aí, se recuperar e vir tomar posse, ok? Então, temos aí improrrogável por igual período, né? O prazo total aqui vai ser 60 dias, ok? A requerimento do interessado sob pena de perda do mandato e convocação do suplente, certo? Que é no caso que se não for enfermidade, ou comprovar que não houve enfermidade, ou a pessoa assumir, né? A pessoa não quiser mais comparecer, ou acontecer outra coisa que a pessoa não possa comparecer e não justifique, então nesse caso ele vai perder o mandato e aí o seu suplente é que vai entrar na sua vaga, certo? Parágrafo 8º, não se considera investido no mandato de vereador aquele que deixar de prestar o compromisso nos estritos termos regimental, certo? Ou regimentais, né? Então, não se considera investido no mandato de vereador quem não cumprir com o compromisso, né? Quem não estiver no ato e que também não prestar aquele juramento que nós vimos ali no parágrafo 4, ok? Então, preste atenção a esta informação. O parágrafo 9º, né, diz que o presidente fará publicar a relação dos vereadores investidos de mandato, ou seja, aqueles que se empossaram, foram empossados, né, tomaram posse como vereador, depois ele vai publicar a relação de todos aqueles que são os novos vereadores, certo? Seguindo agora, nós vamos para a seção 2, né, do regimento interno, o parágrafo 5º, que vai tratar da formação e da eleição da mesa diretora. Então, nesse caso aqui, o artigo 5º diz que, empossados os vereadores e havendo quórum, proceder-se-á a composição da mesa diretora da Câmara, com a eleição do presidente, do vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro suplente e segundo suplente. Então, aqui nós já temos aí a composição da mesa diretora. Por quem a mesa diretora é composta? Então, temos aqui que vai ser presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro suplente e segundo suplente. Então, são essas pessoas aí que fazem parte, que formam a mesa diretora da Câmara de Camaçari, certo? Então, seguindo agora o parágrafo 1º, diz que a eleição da mesa para o segundo biênio ocorrerá no dia 15 de dezembro do segundo ano de cada legislatura, considerando-se automaticamente empossados os eleitos no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Então, aqui é a respeito do prazo, né, da data em relação à eleição da mesa para o segundo biênio. Então, vai ser, né, no dia 15 de dezembro do segundo ano de cada legislatura, certo? Então, gravem aí. Parágrafo 2º, né, diz que qualquer componente da mesa, inclusive o presidente, poderá candidatar-se a qualquer outro cargo para a composição da mesa diretora no segundo biênio da legislatura vigente, sendo vedada a reeleição para o mesmo cargo. Então, nesse caso aqui, qualquer componente da mesa, né, poderá se candidatar
a qualquer outro cargo para a composição da mesa diretora, certo? Menos, né, nesse caso aí, sendo vedado para o mesmo cargo. O artigo 6º vai dizer que a eleição dos membros da mesa far-se-á por voto nominal, exigida a maioria absoluta de votos e observadas as seguintes formalidades. Então, esse artigo 6º, como estamos vendo aí, vai tratar da eleição desses componentes da mesa diretora. Então, como será a forma de eleição? Como serão os votos, né, dessa eleição? Em primeiro lugar, a forma do voto vai ser o voto nominal, certo? E, em segundo lugar, vai ser por maioria, ou deve ser, né, por maioria absoluta, certo? Dos votos. Agora vamos às formalidades aqui trazidas no inciso 1º em diante do artigo 6º, né? Então, quais vão ser essas formalidades? Em primeiro lugar, a apresentação e registro das chapas até 3 horas antes do horário marcado para o início da sessão. Então, 3 horas antes, né, deve-se marcar ali, deve-se apresentar ali as chapas dos candidatos ali à eleição, à composição da mesa, certo? Segundo lugar, nós vamos ter que as chapas deverão ser completas, contendo o nome de todos os candidatos com os respectivos cargos pleiteados, conforme o modelo fornecido pela secretaria, né? Isso aqui são apenas, como posso dizer, são apenas formalidades, né, que devem ser obedecidas. Então, estou apenas lendo só para vocês terem uma ideia, certo? Aqui também não tem muito o que explicar. Então, em segundo lugar, as chapas deverão ser completas, né? Em terceiro, fica expressamente proibida a participação de candidato em mais de uma chapa, claro, né? Se ele vai se candidatar a um cargo, por exemplo, a presidente da mesa, ele não pode se candidatar a presidente e, ao mesmo tempo, a vice-presidente, né? Por exemplo. Né? Então, apenas uma chapa, né? Ao verificar a multiplicidade de candidaturas de um mesmo vereador, o primeiro secretário excluirá o seu nome das chapas envolvidas e solicitará que os candidatos a presidente dessas chapas apresentem nomes substitutivos ao do excluído até 1 hora antes do horário marcado para o início da sessão, sob pena delas não concorrerem à eleição, certo? Então, são essas formalidades. O inciso 5º diz que é aberta a sessão, far-se-á chamada nominal de vereadores para a verificação do quórum, certo? O inciso 6º diz que cada vereador, atendendo ao chamado, declarará seu voto oralmente em plenário, certo? Ou seja, ele vai declarar em quem ele vai votar, em que chapa ele vai votar, no caso, né? O inciso 7º diz que, terminada a votação dos vereadores designados pelo presidente, procederá à contagem dos votos e verificar se a quantidade existente coincide com o número de votantes. O 8º diz que a leitura das chapas com o número votado será feita em voz alta, né? E o 9º diz que os eleitos tomarão posse conforme este regimento. Então, essas são as informações relacionadas às formalidades da votação da mesa eleitora, certo? Agora nós iremos ver, a partir do artigo 7º, o procedimento quando não for alcançada maioria absoluta para a eleição dos membros da mesa diretora. Então, o artigo 7º é que diz que quando não for alcançada a maioria absoluta na primeira votação, observar-se-á o seguinte procedimento. Então, em primeiro lugar, nós vamos ter ali que realizar-se-ão, aliás, nova eleição até o limite de uma entre as duas chapas mais votadas e no prazo de até 30 minutos contados da proclamação do resultado da primeira votação, sem qualquer tolerância de tempo. Então, como não se alcançou a maioria absoluta para a realização da eleição dos membros da mesa diretora, então, nesse caso, é feita uma nova eleição para que possa alcançar o resultado, né, de qual chapa vai ser a vencedora para aquele determinado cargo, certo? Lembrando que o prazo, né, para
contar, né, para, nesse caso, proclamar o resultado, vai ser de até 30 minutos, ok? Então, o inciso segundo diz que, no caso de empate entre as mais votadas, em qualquer situação, vencerá a chapa que apresente o candidato a presidente com maior número de mandatos de vereador e permanecer no empate, vencerá, mais uma vez, né, quem tiver o postulante ao cargo de presidente mais idoso. Então, mais uma vez, aqueles dois critérios, número de mandatos e idade maior, certo? Então, esses são os procedimentos, né, substitutivos ao primeiro procedimento, caso não alcance a maioria absoluta, certo? Então, vai ser feita nova eleição conforme esse parâmetro que está aqui, certo? Então, passamos agora essas duas partes, né, esses dois artigos, 6º e 7º, que trata sobre esses procedimentos de eleição, né, da mesa diretora, e vamos agora para o artigo 8º do Regimento Interno, que vai tratar sobre os órgãos da Câmara, né, a organização da Câmara, a composição dos órgãos da Câmara. Então, eu já coloquei aqui para facilitar, porque o próprio regimento ele não traz um texto, ele poderia até trazer no parágrafo, aliás, no artigo 8º, né, ele poderia trazer aí, dizendo quais são os órgãos da Câmara, mas ele não traz. Então, subentende-se pela organização do próprio regimento, se você for ver aqui, né, nós estamos no título 2 do Regimento Interno. Aí, quando você vai ler o regimento, tem título 2, aí vem capítulo 1, certo? O capítulo 1 trata da mesa. Esse título 2 do Regimento Interno, ele tem 3 capítulos. Então, o primeiro trata da mesa, o segundo trata da assessoria parlamentar e o terceiro trata das comissões. Então, como esses 3 capítulos estão incluídos no título 2, que são os órgãos da Câmara, então subentende-se que os órgãos da Câmara são esses 3 órgãos, que é a mesa, né, a assessoria parlamentar e as comissões, certo? Então, vamos estudar um por um desses órgãos. Cada órgão desse traz as suas competências, a sua composição, né, dentre outras informações. Então, o artigo 8º, ele vai tratar aqui da mesa, que foi o que a gente acabou de ver agora, a questão da eleição, né, mas vamos aqui agora tratar das competências e disposições gerais da mesa. Então, o artigo 8º diz que é incumbência da mesa diretora, e entenda-se incumbência aqui como competência também, né, de uma forma geral, a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos, certo? Então, quem é aqui responsável pela direção dos trabalhos legislativos e serviços administrativos? A mesa diretora. Então, cuidado para não confundir isso com comissões, com presidência, porque nesse caso, quem é responsável pela direção dos trabalhos, quando falar de direção dos trabalhos, vai ser a mesa diretora, certo? Parágrafo 1º diz que perderá o lugar de membro da mesa aquele que deixar de comparecer às 5 sessões ordinárias consecutivas, sem causa justificada. Então, já traz aqui uma hipótese de perda da função de membro da mesa, certo? Que é o não comparecimento consecutivo, certo? Consecutivo sem causa justificada, ok? Seguindo, vamos ter o parágrafo 2º, que diz que os membros da mesa poderão ser destituídos ou afastados dos cargos por irregularidades apuradas por comissão especial nos termos desse regimento. A gente vai ver mais na frente, em outras aulas, nessa não, mas em outras aulas, a respeito das comissões e, dentre essas comissões, a comissão ou as comissões especiais, que geralmente servem para tratar sobre assuntos relacionados à perda, né, de função, de lugar, né, ou destituição, ou afastamento, né, certo? Então, nós iremos tratar em outras aulas, né? Então, diz aqui que perderá cargo ele, caso seja identificada ou apurada certas
irregularidades. O parágrafo 3º diz que a destituição dos membros da mesa, isoladamente ou em conjunto, dependerá de resolução de 2/3, mais uma vez, presta atenção nesse número que trata de quórum, certo? Maioria absoluta, metade dos membros, 2/3, né? 1/3, ou seja lá qual for o número que trate de composição. Peguem, sempre que vocês identificarem esses números, peguem esses números, coloquem, né, no seu resumozinho aí. Quando for tal situação, maioria absoluta. Quando for tal situação, 2/3. E assim você vai colocando, que depois você pega aquilo e serve para revisar na véspera da prova, certo? E aí você vai decorar e não vai esquecer, não vai confundir, ok? Seguindo, então, 2/3 dos membros da Câmara, assegurado o direito de defesa. Entende essa defesa aqui como ampla defesa, né? Porque o legislador comeu aqui a palavrinha ampla, né? Mas é ampla defesa, né? Devendo a representação ser subscrita obrigatoriamente pelo vereador ou vereadores denunciantes. Então veja aqui que há algumas situações que permitem a destituição, né, dos membros da mesa, que não é apenas simplesmente por apuração de irregularidade. Então se respeita alguns critérios, como nesse caso aqui, o quórum de 2/3, né, a existência de resolução, né, também o respeito ao direito de defesa, certo? Então veja que tudo isso, né, a representação ela deve ser subscrita, ou seja, tem que ser por escrito, tem que ser documentada, tem que ser por um documento oficial, certo? E não simplesmente alguém chega lá e diz, ó, eu acho que fulano de tal, vereador tal, que faz parte da mesa diretora, deve ser destituído da mesa diretora porque ele praticou, por exemplo, um ato de improbidade, né? Sim, mas cadê a prova? Cadê o documento? Cadê o registro de que ele realmente praticou? Então, como é que eu posso registrar a sua fala? Então, não é algo de forma verbal, de forma oral, mas deve ser algo subscrito. Então, grave aí, eu não fiz um esqueminha, mas faça um esqueminha aí, coloque as situações que podem exigir, que exigem, né, são exigidas para a destituição de um membro da mesa diretora. Em primeiro lugar, resolução. Segundo lugar, 2/3. Terceiro lugar, vamos ter direito de defesa. E quarto lugar, representação subscrita, certo? Seguindo, agora, tratando sobre as competências da mesa, né? Quais são as competências da mesa? Artigo 9º deste regimento. A mesa compete, dentre outras atribuições, estabelecida, primeiro, organizar e remeter. Seguimos aqui, né, nesse artigo 9º, a mesma ideia, né, o mesmo esquema das competências da lei orgânica, né, sempre ali observando as palavras-chave, as palavras essenciais. Então, organizar e remeter o quê? Proposta de orçamento da Câmara, certo? Então, é uma das competências da mesa, né? Organizar e remeter nesse caso ao executivo, ao poder executivo. Quem é o poder executivo municipal? Prefeito, né? A prefeitura, né? Na figura da prefeitura vai ser o prefeito municipal, que vai ser ali o poder representante do poder executivo, o chefe do poder executivo municipal. Esse nome chefe é dado pela própria Constituição Federal, certo? Então, poder executivo municipal é a quem vai ser remetido a proposta de orçamento da Câmara, em obediência àquele princípio do freio, sistema de freios e contrapesos, em que um poder controla outro poder. Então, eu faço a minha proposta, mando para o executivo me fiscalizar, para o executivo observar como está sendo aqui a execução, né, dos meus trabalhos aqui na Câmara, no poder legislativo. Então, é o poder legislativo sendo aí controlado, sendo equilibrado, digamos assim, né, pelo poder executivo. Em segundo lugar, temos a apresentar projeto de lei. Projeto de lei em relação ao quê? Em relação
a criação, modificação, extinção e remuneração dos cargos integrantes do quadro de servidores da Câmara. Então, é competência da mesa. Terceiro lugar, licenciar, né, vereador, vereadora por motivo de doença e vereadora por motivo de gravidez, ok? Seguindo, temos propor ação direta de inconstitucionalidade. O que é ação direta de inconstitucionalidade? É aquela ação que observa que em determinada lei feita, né, seja pela Câmara, seja pelo prefeito, em decreto, por exemplo, né, ele tem ali, em alguma norma, um vício de de inconstitucionalidade, né, que fere a Constituição, seja ela federal, seja ela estadual, aliás, seja ela apenas estadual, né? Foi até bom observar isso aqui, que nesse caso aqui, a ação direta de constitucionalidade proposta pela Câmara Municipal é apenas em face, apenas quando a lei ou ato normativo estadual ou municipal que viole a Constituição estadual. Gente, presta atenção, porque, inclusive, também é uma das questões, salvo engano, do simulado, que eu coloquei ali a Constituição Federal, né? Mas, nesse caso aqui, não está previsto a Constituição Federal. Então, está errada, seria errada a questão, porque ela aborda aqui a Constituição apenas estadual, certo? Então, propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da Constituição do Estado. Se for Constituição Federal, não é competência da Câmara de Camaçari, ok? Vamos lá. Fixar diretrizes para a divulgação das atividades, né? Tratando aqui sobre divulgação das atividades da Câmara, né? Em sétimo lugar, encaminhar ao Tribunal de Contas do município prestação de contas do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Veja aqui, a Câmara, Poder Legislativo Municipal, ela atua ali em conjunto com o Tribunal de Contas, quando existe, né, tribunais de contas municipais, né, porque nem todos os estados, nem todas as cidades, aliás, do Brasil, possuem tribunais de contas municipais. Então, quando não há tribunais de contas municipais, ela remete ao Tribunal de Contas Estadual, porque ele vai ali abraçar tanto as contas do estado quanto as contas dos municípios, certo? Então, nesse caso aqui, ele vai remeter a prestação de contas da própria Câmara aliás, as contas do Poder Executivo e da própria Câmara ao Tribunal de Contas, se caso existir, né, municipal, ok? Então, em sétimo lugar, nós temos aqui apresentar à Câmara, na sessão de encerramento do ano legislativo, resenha dos trabalhos realizados. Essa resenha aqui não é resenha que a gente conhece, né, aí na internet, no dia a dia, né, quando há alguém fazendo uma brincadeira, um meme, aí você ri ali e diz, nossa, que resenha. Não é aquela resenha. Resenha aqui é um tipo de um gênero textual, uma espécie de texto, né, que é basicamente a mesma coisa de um resumo, certo? Então, é um texto em que vai estar resumindo tudo que foi feito na Câmara durante aquele ano, certo? Então, apresentar, né, resenha dos trabalhos realizados em cada encerramento do ano legislativo, né? Precedida de sucinto relatório sobre o seu desempenho. Então, vai ter um resumo, um texto resumindo ali os trabalhos que foram realizados e, além disso, vai ter um relatório também, né, anexado àquela resenha. Iremos aguardar você agora na próxima aula, a aula 2, iremos dar continuidade ao estudo do regimento interno, ok? Então, aguardo você, até lá.